Fala pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Eduardo Moreira do Criando Código e agora eu vou mostrar como manipular string, mais conhecido também como literal, tá? É um tipo de dado que na linguagem C# é chamado de string, tá? Inclusive a palavra reservada que a gente usa para identificar uma string, que é nada mais nada menos do que um conjunto de caracteres, tá? Esses conjuntos de caracteres variados podem ser letras, no qual vão formar palavras, espaços, caracteres especiais, números e etc. Tá? Então, para realizar essa manipulação de strings, a gente vai aprender diversas formas diferentes de trabalhar com esse tipo de dado. Tá? Existem inúmeras formas de trabalhar com esse tipo de dado no C#, mas a gente vai tratar aqui das principais formas dos usos que sempre vão aparecer no dia a dia para poder manipular esse tipo de dado, tá bom? Então vamos lá. Tipo de dado string, então a palavra reservada é string, tá? A gente pode criar aqui uma variável, inclusive eu vou mostrar como é que a gente faz concatenações de string. Então, concatenação simples. Vamos mostrar o tipo de concatenação simples de um string, que é utilizando esse caractere para concatenar, o caractere mais, né? Positivo, sinal de positivo. Então vamos lá. Por exemplo, uma string ela é identificada por aspas duplas, tá? São basicamente os delimitadores da string. A gente aqui, por exemplo, eu criei uma string com o conteúdo Eduardo, meu nome, né? E os delimitadores aqui, tá? Dos dois lados. Perfeito? Vou criar uma outra string com o sobrenome. E esse sobrenome eu vou colocar meu sobrenome. Bom, criei as duas strings, nome e sobrenome, e vou criar uma terceira string com o nome completo, tá? Então ela vai se chamar string nome completo. Bom, como que eu realizo essa concatenação, né? Que é a união, a junção dessas duas palavras. Bom, a gente tem algumas formas de concatenar, existem formas inclusive mais simples de se concatenar, mais práticas na verdade de se concatenar, porém eu vou usar essa forma que é a concatenação simples usando o sinal de mais. Aqui eu vou concatenar o meu nome com o sobrenome. Só que tem um detalhe, tá? Essa concatenação, para eu formar meu nome completo, eu vou unir essa string com essa string, né? Só que, como vocês veem, não tem nenhum espaço aqui depois de Eduardo, nem antes do Moreira. E para eu adicionar um espaço, eu vou usar aqui na minha concatenação uma outra concatenação de uma string com espaço, tá? Então, eu consigo aí realizar a concatenação de duas, do nome e do sobrenome, usando o espaço entre o Eduardo e o Moreira, tá? Bom, e agora vamos mostrar na tela para a gente ver o resultado aqui. O comando console.writeLine. E aqui nós vamos exibir o nosso nome completo. Ctrl F5 para executar nossa aplicação e vamos ver o resultado aí que ficou. Bom, ó, a aplicação executou. Aqui a gente pegou duas strings diferentes, conseguiu fazer a junção dessas strings diferentes, né? E aqui a gente conseguiu exibir o nome completo, tá? Legal. Agora vamos ver outra forma aqui de concatenar, tá? Uma forma que eu acho mais interessante a gente fazer concatenação, claro. Cada caso é um caso, mas para a gente fazer uma concatenação aqui usando essa lógica que a gente usou, eu vou criar aqui um outro exemplo
Bom, vou comentar aqui essas linhas, tá? Eu clico aqui para comentar. Vou ficar só no histórico aí. Vamos lá. Agora tem outra forma, tá? É concatenar usando o nosso string.format. O que é isso? É uma forma diferente, mais amigável de concatenar as strings, ok? Onde a gente dá um formato para a string e aí depois a gente faz essa concatenação, no qual a gente primeiro define esse formato e depois a gente passa as variáveis, tá? No final desse comando. Eu vou mostrar como que é aqui. Esse comando, string.format, eu vou criar aqui primeiro uma string. Vamos lá. Digamos que seja um sistema usuário, no qual tem o nome do usuário que está logado, que a gente logou lá no sistema tal, e eu quero exibir numa mensagem. Então vamos lá. Certo? E qual que é essa mensagem, tá? Eu vou usar aqui meu string.format. Inclusive, eu vou criar uma string chamada boas-vindas. Bom, e no meu string.format aparecerá a seguinte mensagem. Olá, explico já já o que significa aqui esse zero. Seja bem-vindo. Bom, vamos ver aqui um pouquinho desse comando string.format. Esse string.format, primeiro a gente define esse formato, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente define o formato e depois a gente manda os argumentos, tá? Os argumentos que vão ser concatenados nessa string. E o que significa essas chaves e o zero no meio, tá? Significa para o meu formato de string que tudo que está dentro dessa, o que está entre chaves, assim, essa parte que no caso aqui é o zero, né? E as chaves, significa que isso daqui, esse pedaço aqui que está selecionado, que eu selecionei, ele vai ser substituído pelo parâmetro zero, argumento zero, que eu vou mandar aqui no meu string.format. Então, se esse meu argumento zero for nome, usuário, que é o usuário que está logado, a minha string, o resultado final dela deverá ser esse resultado. Deixa eu comentar aqui e mostrar seguindo essa lógica. Seguindo essa lógica, o resultado final deve ser a seguinte mensagem. Olá, nesse caso aqui, chaves e o meu parâmetro passado, né, logo após o formato, que é o meu argumento passado logo após o formato, ó, meu primeiro argumento, que aqui eu consigo jogar em inúmeros argumentos. Argumento zero, se eu tivesse uma outra string que eu jogaria também, tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse que aqui aparecesse o argumento 1, isso daqui seria concatenado aqui nesse meu formato, tá? Então, a variável que eu passasse aqui nesse segundo parâmetro, aqui eu começando do 0, 1, 2, assim sucessivamente, tá? Vamos executar logo, que eu acho que fica mais claro para entender. Vamos lá. Então, o resultado aqui que se espera é que esse zero aqui seja substituído por o meu nome de usuário, que nesse caso é Eduardo Moreira. Então, a mensagem que deve ser exibida é essa aqui. Vamos lá? Ctrl F5. Opa! Esqueci só de mandar imprimir na tela. Tá? A concatenação foi feita, mas eu acabei esquecendo de imprimir. Vamos lá. Console WriteLine. Boas, faz parte, hein, gente? E a gente esquece mesmo
uma linha de código, né? Acontece. Vamos lá. Bom, ó, seguindo a lógica lá, eu passei aqui minha string: olá, Eduardo Moreira, seja bem-vindo. Exatamente o que se esperava do meu string.format. Legal? Bom, eu vou agora usar dois parâmetros para ficar mais claro aqui. Tá? Deixa eu utilizar aqui. O que a gente poderia usar como um segundo parâmetro? Vamos ver. Vamos deixar essa mensagem aí. Eu vou criar uma outra aqui usando string.format. Aqui eu vou criar outro que seria o boas-vindas 2. Vamos criar aqui essa outra variável. Tá? E qual vai ser o formato dessa string? Bom, vai ser basicamente o que tem na outra. Olá, o nome do usuário, tá? E o que a gente... Vamos colocar aqui, ó. Você realizou o login em... E aqui, o segundo parâmetro será a hora atual, tá? Então a gente vai... Eu vou fazer o quê? Na verdade, vai exibir o usuário logado e logo vai dizer a hora que o usuário entrou no sistema, que ele fez o login, ok? Bom, e agora eu passo meu parâmetro 0, tá? Seguindo a ordem, 0, segundo parâmetro 1, então vamos lá. O parâmetro 0 é o nome de usuário, tá? E o parâmetro 1 é a data atual. Para pegar a data atual, eu uso datetime.now. Datetime.now. Opa. Vamos lá. Agora eu vou imprimir meu boas-vindas 2. Vamos lá? A gente vai exibir, nosso código aqui ele vai exibir o boas-vindas 1 e depois, em seguida, ele exibe o boas-vindas 2 com o horário de login. Ó. Vamos lá. Olá, Eduardo Moreira. Você realizou o login em 18/12/2018 às 20 horas e 4 minutos e 23 segundos. Legal? Bom, então aqui a gente conseguiu pegar, na verdade, essa é a hora atual que eu estou executando o código, tá? Então, é a hora que eu peguei aqui. Mas, claro que se for um sistema de login, você vai pegar a hora que o usuário fez o login para fazer essa exibição. Perfeito? Bom, legal. Isso é um outro formato que eu queria mostrar. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. A gente pode usar vários tipos de dados, tá? Para fazer a concatenação com string.format. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. A gente poderia fazer o seja bem-vindo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o boas-vindas 3. Na verdade, esse boas-vindas 2 acabou, que não desejamos as boas-vindas, né, para o usuário logado. Então vou criar aqui o boas-vindas 3, que vai exibir a seguinte mensagem: bem-vindo, usuário logado, tá? O que a gente poderia exibir aqui? Vamos fazer o seguinte, eu vou exibir dois parâmetros. Você realizou o login em, vou deixar o horário que realizou o login, e seu saldo atual é bom. E aqui no meu string.format, aqui seria o parâmetro 2 agora. Bom, só que tem uma coisa interessante. No meu formato de string, eu posso determinar
o formato que vai sair o meu... Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou determinar um saldo. E eu posso definir o formato desse saldo, que no caso eu posso entrar com um número inteiro, decimal, e aí com base nesse número eu exibir o formato. Por exemplo, se eu quiser exibir em real, tá? Existe uma sintaxe no qual eu passo o formato. Eu vou depois, em outros momentos, eu vou mostrar exatamente quais são os tipos de formato que a gente usa, mas agora eu vou mostrar o formato de moeda, tá? Então, ele é representado por C e a quantidade de casas decimais que eu quero usar depois do C. No caso aqui vão ser 2 casas decimais. Então, ele vai exibir aqui o formato monetário, tá? Em real, de moeda, tá? Vai exibir lá o cifrão e vai colocar aqui que é 2, que no caso aqui são 2 casas decimais. Deixa eu melhorar aqui nossa visualização. Vou trazer aqui para dar continuidade na próxima linha. Vamos lá. O primeiro parâmetro é o nome de usuário. Depois ele vai exibir a data, tá? Então vai ser a mensagem bem-vindo, Eduardo Moreira, você realizou login tal dia e hora. E o seu saldo atual e aqui seria o valor do saldo, que seria o parâmetro 2, tá? Que a gente já tem o parâmetro 1, que é a data, e o 2 em formato moeda, tá? Formato monetário. Vamos lá. Então aqui seria 2. Vamos colocar aqui um valor. R$250,50. Tá? Bom, vamos executar, vamos mostrar aqui. Escrever na tela, né? O nosso boas-vindas. Boas-vindas 3. Vamos lá. Bom, o string.format é muito utilizado. Eu uso bastante. E a gente vê que consegue deixar de forma mais atraente, mais interessante. Né? Nosso código fica mais organizado quando a gente usa o string.format. Bom, aqui a gente exibiu o nosso bem-vindo, né? Bem-vindo o usuário, que é Eduardo Moreira. Se realizou o login 18/12/2018, às 20h30. E seu saldo atual é R$250,50. Legal? Bom, então aqui foi nosso string.format. Outra forma de manipulação de string, né? Bom, além do string.format, nós vamos ver outra forma que eu gosto mais, eu acho mais interessante, tá? Que foi uma nova formatação de string que veio a partir do C# 6, tá? Então é mais recente, é uma forma mais recente de manipular string. Eu vou criar aqui para a gente ver, usando esse caractere antes dos delimitadores da string, tá? Então vamos lá. Vou pôr aqui. Vou até colocar aqui para ficar a informação, né? Que esse aqui foi uma nova formatação a partir do C# 6. Veio a partir do C# 6, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai usar de exemplo aqui. Seguindo lá as minhas strings, eu vou usar o nome. Telefone. Seria um DDD. Mais um número. E o e-mail.
o nosso e-mail aqui. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro da forma usando o string.format. Vamos lá, dados 1. Usando string.format eu vou mostrar como é que ficaria, tá? Até para a gente comparar, ver a diferença de um para o outro. Eu vou chamar aqui de dados 1. E eu vou colocar aqui o nosso nome. Nesse caso aqui eu vou usar o string.format. Eu vou colocar aqui string.format, dados 1 nome. Depois eu ponho telefone. E em seguida e-mail. E aqui no meu string.format, o primeiro parâmetro é o nome. Segundo é o telefone. E o terceiro é o e-mail. Opa. Pronto, o terceiro é o e-mail. E vamos exibir aqui o nosso... Opa. Vamos exibir aqui nossa string formatada, né? Nossos dados 1. Então, console. Só para a gente ver o resultado da nossa string formatada dados 1. Bom, antes de executar, eu já vou fazer no modo no qual a gente usa esse caractere aqui, né? Que é o caractere, o cifrão, né? O cifrão antes da string, ele vai permitir essa nova formatação. Eu vou explicar agora como que é. Vou chamar aqui de dados 2. E eu vou seguir a mesma estrutura desse nosso string.format. Então, vamos lá, dados 2. Só que, antes da nossa string, a gente vai colocar o caractere cifrão, tá? O que esse caractere vai fazer antes da nossa string? Ele vai indicar que essa nossa string ela vai ser habilitada para nova formatação de dados, que eu expliquei, que eu falei anteriormente, tá? Então, essa nova formatação permite que, quando a gente seta a chave, a gente já viu que mudou de cor aqui na nossa string. Ó. Nossa string toda ela tem essa cor aqui única dela, que indica que tudo que está aqui dentro é string. Porém, quando a gente põe o cifrão antes, ela já habilita aqui para a gente colocar um código, tá? Que a gente pode pôr uma variável, pode pôr... Nesse caso aqui, eu vou pôr o nome, tá? Minha variável nome. Então, ele passa a funcionar como se a gente estivesse concatenando lá daquele jeito. Fechando a primeira string, usando mais, colocando o nome. Depois a gente usa o mais aqui para concatenar, né? Só que não fica visivelmente legal e organizado, né? Dessa forma, concatenando com mais para usar a variável. A gente pode usar dessa forma. Assim que a gente põe entre chave, tudo que está entre chave, ele espera uma variável para completar essa string, tá? Então ele espera, ele sabe que alguma variável vai vir aqui no meio, tá? O próprio C# identifica isso. Então a gente vai usar aqui uma com nome, outra a gente vai usar o telefone e a do e-mail. Bom, ó, nome, telefone e e-mail. A gente viu aqui que a gente seguiu um padrão de string, só que ao invés de a gente usar a numeração para identificar a cada posição de parâmetro, a gente usou já a variável aqui, tá? de argumento, desculpa. De argumento do nosso string.format, né? Então, cada número identifica um argumento. Por exemplo, aqui é o primeiro argumento é o 0, depois o segundo argumento é o 1 e o terceiro argumento é o 2, né? Nesse caso, eu ponho as variáveis como argumentos e o meu string.format
seta o conteúdo dessa variável dentro da minha string nessa posição que eu seleciono, tá? Já usando essa nova formatação que surgiu a partir do C# 6, a gente consegue usar essa sintaxe aqui. E aí dentro da chave eu jogo a minha variável. Então fica, ao meu ver, fica mais agradável utilizar dessa forma, né? Bom, mas cada um que faz do jeito que achar melhor, né? Bom, vamos lá. Eu vou exibir e ambas, nos dados dos dois, tá? Então, dados dos dois. E ambas devem aparecer o mesmo resultado final, tá? Vamos executar. Bom, tá aqui nosso resultado. Só esqueci de renomear lá, né, para dados 2, mas siga a mesma lógica, ó. Primeira exibição usando string.format e a nossa segunda exibição usando o nosso caractere cifrão, né, antes da string e seguindo a sintaxe nova do C# 6, tá? Bom, dá para usar das duas formas, acho super interessante. Só confirmando aqui, ó, só esqueci de mudar para dados 2, vou executar novamente. Dados 2. Só para a gente identificar que realmente é a string de baixo que está sendo executada, tá? Ó, vamos lá, dados 2 aqui, ó, realmente foi que a gente usou lá na nossa dados 2 com a nossa sintaxe, segunda sintaxe, tá? Bom, é isso aí, mas não para por aqui, hein? A gente tem bastante manipulação de string ainda pela frente. Bom, então resolvi aqui limpar nossa tela para ficar mais agradável o nosso código. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o arroba, tá? A funcionalidade do arroba quando antecede os delimitadores da string. Qual que é a funcionalidade do arroba? Bom, o arroba ele serve, tá, para preservar os caracteres especiais na string. Então, vou até colocar aqui. Tem a funcionalidade de preservar os caracteres especiais. Bom, é isso. Então, aqui o meu arroba, para entender bem como é que ele funciona, a gente primeiro tem que entender o que é preservar esses caracteres especiais na string. Bom, se eu criar uma string aqui, teste, e eu quiser que a minha string, criando código 2018. Bom, se eu quiser que a minha string tenha aspas dupla, por exemplo, se eu quiser que na minha string C, que vai ser exibido na tela, ela tenha aspas duplas na palavra código. Como eu faço? Se o próprio aspa dupla ele está fechando aqui a minha string, nesse exemplo aqui do criando e o espaço, tá? Ele está fechando, ele está informando que a minha string ela termina aqui. Como que eu faço para que esse caractere saia na minha string? Eu tenho que usar um outro caractere de escape, que é o contrabarra ou barra invertida. Ele vai fazer com que esse caractere aqui ele seja ignorado para a funcionalidade dele, que é a funcionalidade de fechar a string. Ele vai ser ignorado, tá? O contrabarra faz com que ele seja ignorado. E, consequentemente, esse outro passou a ter essa funcionalidade, já que esse primeiro foi ignorado. Então, a gente vai ignorar esse segundo também. E isso vai fazer com que nossa string ela tenha, quando exibida, ela vai exibir exatamente a seguinte frase, tá? Quando a gente mandar imprimir aqui ela na tela,
ela vai exibir exatamente a seguinte frase. Isso que vai sair com o código usando a aspa dupla, tá? Bom, sabendo que esse é um caractere especial, como é que a gente faz para manter esse caractere especial sem essa funcionalidade que ele tem, tá? Se eu quiser usar ele, por exemplo, quando eu trabalho manipulando diretórios, a gente acaba usando muito a barra invertida, né? No Windows a gente usa a barra invertida para determinar o nosso caminho de algum diretório ou de algum arquivo. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer. A gente vai no computador, C2 pontos, na pasta Windows, System32, e dentro da pasta System32, vamos abrir aqui uma pasta, um exemplo, essa pasta aqui, Drive Store. Bom, essa pasta. Ó, eu vou copiar esse caminho aqui. Se eu quiser usar no nosso código, aqui no nosso programa, esse caminho, bom, nossa string não vai funcionar, porque o caractere contra barra ele vai estar na função de escape, ou seja, na função de eliminar a funcionalidade do próximo caractere, ou de alguma forma usar, existem outras formas, ele tem outras funcionalidades quando acompanhado de outros caracteres também, acho que não é o momento agora de eu mostrar, mas o contra barra ele vai estar nessa funcionalidade, ele não vai estar simplesmente no texto como a gente pretende que ele esteja, né, para determinar o caminho. Então, no texto da string, né, normal para o C#, ele vai estar com essa funcionalidade especial. E como é que a gente preserva esse caractere especial para que ele faça parte da string? A gente usa o arroba antes da nossa string. Então, o arroba ele vai preservar os caracteres especiais. Ele vai fazer com que esse caractere ele não tenha a funcionalidade que de fato ele tem. Tá bom? Então, nesse caso aqui, para manipular diretório, a gente precisa desse arroba. Tá? Eu vou, inclusive, exibir aqui, a gente vai imprimir na tela essas duas variáveis que eu criei, só para a gente ver o resultado delas. É um pouco confuso, mas o exemplo vai fazer com que a gente entenda melhor. Vamos imprimir o teste, que seria lá o nome, querendo o código, tá? E em seguida a gente vai imprimir a pasta. Aquela pasta lá que a gente pegou no Internet Explorer. Bom, vamos no Windows Explorer, né? Vamos executar. Bom, tá aqui nossa exibição. Primeiro lá, seguindo a lógica que a gente usou, né? A gente usou o caractere escape lá para aparecer essa aspa dupla aqui no nosso código, na nossa frase, tá? Em string. E o caminho aqui que a gente quis usar também lá do Windows, tá? Então, é isso aí. O caractere arroba funcionando, sendo usado com essa funcionalidade de preservar os caracteres especiais dentro da string. Perfeito? Bom, além disso, a gente vai ver também, é possível, né, na verdade, é possível, sim, eu esqueci até de mostrar aqui. Se a gente tivesse na sintaxe anterior, né, seguindo a sintaxe lá de cima, olha como que a gente faria para exibir esse mesmo caminho. Eu teria que usar isso aqui, se a gente não tivesse o caractere arroba, né?
que seria o mesmo resultado. Eu vou imprimir inclusive as duas pastas, vou apagar nosso teste, pasta e a pasta 2, tá? Pasta, o diretório, vamos lá. O mesmo resultado, um eu usando o caractere de escape e o outro sem usar, usando apenas o arroba, que faz com que nosso código, nosso caminho fique fidedigno aqui, sem estar distorcido aqui da forma que é essa aqui, padrão, né? Bom, agora o que eu quero mostrar é a combinação dos dois. É possível usar a combinação. Então a gente vai fazer o quê? Vou limpar novamente aqui e a gente vai usar a combinação. Combinando cifrão e o arroba, tá? Bom, e como que seria essa combinação? Eu vou criar aqui subdiretório, que vai ser aplicativo, e eu vou criar o nosso endereço completo. Vou simular aqui um C, dois pontos, contrabarra. Vamos usar nossos caracteres especiais aqui. Arquivos de programas criando código. E vamos usar nossa variável subdiretório. Bom, sabe-se que o nosso caractere cifrão ele serve para formatar nossa string, e é o que ele está fazendo aqui, ó. Nossa aspa aqui, nossa chave, né? Na verdade, que esperou a variável subdiretório, recebeu a variável subdiretório e nossa string foi complementada aí com esse subdiretório. O arroba, a funcionalidade do arroba é justamente eliminar esses caracteres especiais aqui que a gente tem, tá? Agora eu vou só exibir a aplicação na tela. Escrevendo aqui o resultado da nossa variável endereço completo, usando os caracteres especiais. Bom, tá aí, foi exibido o nosso caminho de diretório, que seria nesse caso aí o diretório aplicativo dentro da pasta aqui dentro do código. Legal? Bom, continuando aqui, agora vamos ver algumas funções de string, tá? A primeira delas que a gente vai ver é a substring. Para que serve a substring? Ele serve para que a gente consiga pegar partes da nossa string. Ok? A gente vai pegar partes da nossa string, a gente pode pegar essas partes, por exemplo, numa frase, a gente pode pegar o meio da frase, o início, o final da frase, geralmente através de delimitadores, tá? Ou através de delimitadores, ou através de posição de caractere, tá? Na verdade, eu vou mostrar aqui como que a gente faz e como que é o uso da substring. Eu vou criar uma frase aqui e a gente vai fazer os testes aqui para ver como é que funciona.
Bom, vamos lá. Nossa frase. Criando código, aprendendo a programar, tá? Bom, o que eu vou fazer? Para entender a função substring, toda variável string ela vai ter essa função, tá? Assim como outras funções que a gente vai aprender aqui nessa aula sobre manipulação de string. Mas a substring, vamos ver qual que é o formato, né? De que forma a gente pode trabalhar com ela. A gente vai abordar aqui os mais comuns, ok? Então vamos lá. Vendo a documentação aí do .NET, a substring, quando a gente informa o início, né? O índice, né? A posição que a gente quer, recupera uma subcadeia de caracteres dessa instância, ou seja, ela vai pegar uma parte dessa string. A subcadeia de caracteres começa em uma posição de caractere especificado e continua até o final da cadeia de caracteres, ou seja, dado a posição que a gente queira dividir essa string, essa frase, tá? Dali, dessa posição até o fim, ela vai pegar e vai trazer de volta. Então, por exemplo, na nossa frase, se eu pegar, vou exibir na tela, a gente vai executar para ver o resultado. Bom, então pegando a nossa frase, eu quero pegar a partir da posição, vamos ver aqui, a gente vai eliminar essa palavra aqui criando. A posição ela começa da 0, tá? Então aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai pegar a partir do 7º caractere, ou seja, desse espaço em branco aqui. Ou melhor, a partir do 8º. A gente deve pegar aqui a partir de código até aprendendo a programar. É isso que eu vou mostrar na tela. A gente vai imprimir aí na tela, tá? Então, eu vou pegar a substring da frase a partir do 8º caractere. Perfeito? Vamos executar para ver o resultado aqui que vai aparecer para a gente ver se a nossa lógica está correta. Bom, é isso aí, ó. Criando código, aprendendo a programar, se transformou com base na nossa lógica em código, aprendendo a programar. Perfeito? Bom, vamos entender melhor aqui agora essa substring. Como que a gente pode pegar somente o criando código, tá? Eu quero pegar apenas essa parte, criando código. Qual que seria a lógica que a gente usaria aqui? Bom, a primeira delas seria contando os caracteres. Isso porque aqui nessa situação a gente sabe quais são e quantos caracteres tem para essa frase que está vindo. Mas claro que na programação é sempre variável, dependendo do tipo de dados que você estiver trabalhando, se é numa lista, se é, sei lá, num cadastro de cliente ou o que quer que seja. Quando você recuperar essa lista, tá? Você às vezes não sabe exatamente nessa divisão quantos caracteres vão ter e vão vir. Nesse caso aqui, como é previsível, e para mostrar também como que é a função substring, a gente vai pegar aqui só essa parte criando código. Então vamos seguir a mesma lógica, só que vai ser um pouco diferente, tá? Que eu não vou pegar como a gente pegou aí, do 8º caractere para frente. A gente vai pegar do caractere inicial. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos ver aqui como é que é a nossa lógica. Na minha frase, eu vou pegar substring. Bom, esse primeiro que a gente viu, ele começa a partir da posição que a gente determinou, tá? Tem essa outra forma de trabalhar com substring que, além da posição que a gente determinou, até o fim, ele vai pegar a partir da posição que se inicia. Nesse caso aqui, a gente quer pegar a partir da posição 0, tá? Que é o C de criando código. Então, a gente vai pegar a partir da posição 0, tá? E a gente depois define o tamanho. Quantos caracteres a gente quer pegar a partir do caractere 0, ok? Então, essa outra forma de trabalhar com a função substring. Então,
seguindo essa lógica aqui, eu vou pegar do caractere 0 e quantos caracteres eu quero pegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, 14 caracteres. A partir da posição 0, eu quero pegar 14 caracteres dessa string. Seguindo a lógica aqui, o que a gente vai exibir na tela será apenas o criando o código, tá? Então vamos colar. Bom, e vamos executar novamente. Bom, é isso aí, ó. Tudo certo. Uma primeira que repetiu aqui em cima, né? Eu não tirei o console para escrever na tela. E o criando código, ou seja, a parte da string que a gente queria, que é apenas o criando código. Os 14 caracteres, começando a partir da posição 0, ok? Então, vamos finalizar aqui. Bom, aqui eu vou imprimir essa frase. Para a gente ver aí o que a gente está fazendo, tá? O que a gente está fazendo com ela. Conferir lá também no nosso console. Bom, a gente aprendeu como é que funciona o substring e agora a gente vai ver como que funciona, como é que a gente faz para pegar a posição, tá? Com base em uma palavra ou com base em um caractere específico. E para isso a gente vai ver, a gente vai pegar aqui, por exemplo, nessa frase, tá? A gente vai pegar esse primeiro espaço aqui, ó. Então, baseado nesse primeiro espaço, eu quero saber em que posição esse primeiro espaço está. Para isso, eu vou criar uma variável inteira, que vai no caso, eu vou setar aqui para ela a posição desse primeiro espaço na nossa frase. E ela vai chamar posição primeiro espaço. Posição primeiro espaço. E ela vai ser o que? Vai ser a nossa frase. E agora a gente vai ver a função index of. Ou index of. Bom, o index of é o seguinte. Ele relata o índice baseado em 0 da primeira ocorrência do caractere Unicode especificado na cadeia de caracteres, ou seja, especificado na string, tá? O que é isso? Na verdade, ele vai pegar, o index of, ele vai pegar o primeiro espaço. Nesse caso aqui a gente vai usar o caractere espaço, né? Tanto pode ser, aqui eu estou usando aspas simples porque a gente está tratando de um tipo de caractere, eu quero pegar o caractere em si. Mas a gente pode pegar também, por exemplo, string, ele aceita, tá? Ou seja, ele aceita string, o caractere e a posição e a primeira posição, né? O índice da primeira posição, a gente pode especificar. Ou seja, tem uma série de variações do método indexOf, mas a gente vai usar aqui agora apenas o primeiro caractere aqui, o primeiro espaço, tá? Bom, isso daqui vai nos retornar o primeiro espaço da nossa frase, ok? E o que é que eu vou fazer? Vamos exibir aqui, eu vou inclusive escrever aqui na tela para ficar mais fácil. Eu vou especificar aqui também que a gente está vendo agora a função. A gente vai ver que é index of e last index of. Bom, aqui eu vou exibir posição do primeiro espaço
mostrar lá na tela, impressa a posição do primeiro espaço. E eu vou pegar também a posição do último espaço. A diferença do index of para o last index of é que a gente vai pegar o último caractere, tá? Que a gente vai passar nessa função aqui. Vamos ver aqui o que diz a documentação do last index of. O last index of segue mais ou menos a mesma lógica do primeiro, do index of, porém, ao invés de ele pegar o primeiro caractere da sequência, ele vai pegar a última posição. A documentação diz que relata a posição de índice com base em 0 da última ocorrência de um caractere Unicode especificado nessa instância. Ok? Então, na última ocorrência, enquanto o index of é na primeira. Aqui a gente vai pegar a posição do último espaço. E por que eu estou pegando a posição do primeiro e do último espaço? Posição, último espaço. Bom, eu vou precisar dessas duas posições para a gente conseguir pegar talvez o início, o meio e o fim da nossa frase, tá? Então, vamos executar aqui, a gente vai ver essas posições, tá? Vamos ver só se a nossa lógica está correta. Bom, a posição do primeiro espaço da nossa frase, tá? É a posição 7, é o primeiro espaço. E a posição do último espaço é a posição 27. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, na verdade não começa no 1, começa no 0, né? Vamos de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nosso espaço, tá? Então significa que o nosso espaço na posição 7 e o último espaço 27. Então, vamos continuar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, 27 é o nosso último espaço. Bom, sabendo o meu primeiro espaço, a posição do meu primeiro espaço e a posição do último espaço, logo a gente vai conseguir dividir essa frase em 3 partes. A gente pode dividir em criando, né? Pode ser uma parte. Essa parte do meio, código aprendendo a, pode ser outra parte. E programar pode ser a última parte. Então a gente vai fazer isso se baseando nesses espaços. E por que se baseando no espaço? Bom, dependendo do que você estiver manipulando, realmente assim, o tipo de... Pode ser que você tenha palavras menores, maiores e, consequentemente, o primeiro espaço ele vai variar o local, né? Então é para isso que você usa essa função indexOf. E o que eu vou fazer, tá? Eu vou aqui agora exibir na tela as 3 partes da frase. A primeira, parte, que é que vai começar em 0 e vai ter o tamanho, se eu sei que o meu primeiro espaço ele está na posição 7, significa que minha frase, se ela começa do 0 e vai até o 6, dá 7 caracteres, considerando o 0. Então minha frase ela vai ter exatamente 7, que é a posição que o caractere espaço está. Tá? Então ela vai ter o tamanho de 7 letras. E por isso eu vou usar a minha variável posição primeiro espaço. Bom, seguindo a lógica, meu indexOf começa em 0, tá? E vai ter o tamanho de 7 caracteres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter o tamanho de 7 caracteres, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Vamos lá? Posição do primeiro espaço. Então começa em 0 e o tamanho é a posição do primeiro espaço. Desculpa, não é o index of, tá? Aqui a gente está trabalhando com substring. Bom, só errei a função aqui, mas tá valendo. Vamos lá. Então aqui a gente vai exibir, já foi a primeira parte da frase, tá? A gente está exibindo a palavra criando. Também vamos exibir, vou até copiar e colar. Também vamos exibir o meio, tá? Vamos lá. E o meio? O meio significa que na minha substring eu não vou começar da posição 0, eu vou começar da posição 7. Que é a posição, na verdade, não é a posição 7. Eu vou começar a posição do meu primeiro espaço. Eu quero pegar o meio, já peguei a primeira parte da frase. Eu vou começar pegando a posição do primeiro espaço. Bom, lembrando que a posição 7, seguindo a nossa lógica, a posição 7 que ele pega do caractere espaço, tá? Inclui também o caractere espaço. Se eu quiser pegar a partir do código e não pegar esse espaço antes do código, eu já não tenho que começar na posição do primeiro espaço. Eu tenho que começar na posição do primeiro espaço mais 1. Então, nesse exemplo nosso, é a posição 7 mais 1, 8. Eu começaria do caractere C. Tá? Nesse caso, eu vou pegar exatamente o meio. Tá? Se eu vou pegar exatamente o meio, eu vou pegar a posição do primeiro espaço, considerando também o espaço, e vou pegar aqui qual o tamanho, né, dessa frase. Bom, para saber o tamanho da parte do meio, eu tenho que pegar, na verdade, a posição do último espaço, tá? Tendo em vista que o último espaço está aqui, e eu já tenho essa posição, esse tamanho. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o tamanho total da string, e vou ter que diminuir pelo tamanho não considerando o primeiro espaço, ou seja, deixa eu explicar melhor. Lembrando que minha substring, né, eu tenho que informar onde ela começa. A gente já entendeu a lógica aqui de onde ela começa. Ela vai começar a partir do espaço, ok? E o tamanho que ela vai ter, ou seja, se ela vai começar do 0 e eu colocar 27, que é a posição do último espaço, ele vai considerar dessa posição aqui, né, do espaço, contar 27 caracteres para frente. Então vai pegar mais caracteres do que o que eu quero. Eu quero pegar só a parte do meio. E como é que eu tenho que fazer para pegar isso? Bom, eu tenho que pegar a posição do primeiro espaço, já vai começar dali onde a gente quer, e eu tenho que pegar a posição do último espaço menos a posição do primeiro espaço. Ou seja, eu vou pegar a posição do último espaço, que é essa, que dá 27 caracteres, menos os 7 caracteres que eu já usei. Então ele vai pegar exatamente a quantidade de caracteres que vai ter aqui no meio, tá? É isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Posição do último espaço menos a posição do primeiro espaço. Bom, seguindo essa lógica, a gente já vai ter nossa parte do meio selecionada aqui no nosso programa, tá? E, por último, a gente vai pegar a parte do final. E o final é a parte mais fácil de pegar, que eu vou usar apenas a posição do último espaço. Ele vai pegar a partir do último espaço para frente, tá? Então, nosso substring já vai pegar o finalzinho da frase. Vamos lá? Vamos executar para ver o resultado. Ó, deu certinho. A gente pegou a primeira parte, pegou, incluindo o espaço, a parte do meio, tá? E pegou também a última
palavra. Só que tem um detalhe, tá? A gente começou a partir do caractere 27. Se a gente quiser pegar exatamente a última palavra, apenas ela, sem o caractere 27, que é a posição do último espaço, que era o 27, tá? A gente vai ter que adicionar mais um. A gente não vai considerar o próprio caractere espaço. Então, o que a gente faz? A gente pega a posição do último espaço e adiciona 1. Vamos fazer isso? Bom, agora sim. A gente pegou, não a partir do caractere 27, que era do espaço, do último espaço, tá? A gente pegou, quando a gente adicionou 1, o que era 27 passou a ser 28, e a gente pegou a partir do 28º caractere, conseguimos pegar a última parte da frase. Legal? Bom, então é isso aí. A gente conseguiu ver aqui o index of e o last index of. E aí, vocês acham que já tá bom de manipular strings? Bom, eu acho que não. Na verdade, string é um assunto aí, né, bem extenso, tá? Claro que a gente não vai ver tudo de string, é muita coisa para ver. Eu acho que nem que eu quisesse eu conseguiria em uma aula mostrar tudo de string, tá? Seguindo aqui a nossa lógica, eu vou mostrar mais algumas coisas interessantes e bem utilizadas aí na string. Eu preparei aqui para a gente ver agora a função replace. Que é a função de substituir parte da string, tá? E como é que funciona? Eu vou usar aquela mesma frase. Criando código, ensinando a programar. Bom, e o replace, código, criando código, ensinando a programar. Então, a função replace, ela funciona da seguinte forma, tá? Vou exibir aqui. A gente usa a função replace usando a nossa string, tá? Então vamos lá, vamos usar a nossa frase, ponto, e aqui a gente usa a função replace. Replace, como é que funciona? Tá? A gente pode substituir caracteres, ou a gente pode substituir uma frase, uma palavra, tá? Bom, como é que funciona? Ó, geralmente a gente usa caractere para substituir por outro novo caractere, e a outro método de sobrescrição dessa função, ou no caso você digita uma palavra, uma frase antiga e substitui pela nova, tá? O que eu posso substituir aí nessa frase? Eu posso substituir, por exemplo, vamos primeiro ver um caractere. Eu vou substituir o espaço por hífens, tá? Um sinal de menos aqui, tá? Então tudo que for espaço nessa frase vai se tornar isso. A gente vai exibir essa mensagem na tela. Depois a gente vai substituir alguma palavra também nessa string. Qual palavra a gente pode substituir? A gente pode substituir, aqui já vai ser string, tá? Então vamos substituir ensinando por, tem que ser string por string. Então ensinando, vamos substituir por aprendendo. Vou também exibir aqui nossa frase em si pura na tela, para a gente ver a comparação para ficar melhor. Então, no caso aqui eu vou substituir ensinando por aprendendo, e eu posso substituir também
parte da frase, ou até a frase, vou substituir aqui, por exemplo, ensinando, essa parte, né? Ensinando a programar por programando com você. Bom, 3 formas aí de a gente usar o replace. E aí a gente conseguir visualizar, né? Ver como que funciona na prática aí nosso método de replace. Vamos lá? Vamos executar. Bom, tá aí, ó. Executou nossa função replace. Aqui nossa frase original. A gente substituiu os espaços por hífens, tá? Então nossa frase ficou com hífen. A gente substituiu aqui, criando código, que é ensinando a programar, a gente substituiu a palavra ensinando pela palavra aprendendo. A gente substituiu também aprendendo a programar por programando com você. Legal? Bom, essa é a funcionalidade do nosso replace, tá? A gente pode substituir, a gente usa quando a gente quer destacar, por exemplo, uma palavra, uma frase toda, a gente quer transformar, sei lá, aquela palavra em maiúsculo, ou seja, tem uma série de funcionalidades aí para você usar replace e é outra função bastante útil aí para o dia a dia da programação, tá bom? E agora vamos conhecer a manipulação de letras maiúsculas e minúsculas, tá? Vamos ver como é que a gente manipula string para que uma frase ou uma palavra que tenha letras minúsculas passe essas letras, converte essas letras para maiúsculo e vice-versa. Se for maiúsculo, converter para minúsculo. Se tiver letras maiúsculas e minúsculas, converter para minúsculo. E que se tiver maiúsculas e minúsculas, converter para maiúsculas. Tá? A gente usa 2 funções da própria string, que é toUpper, que é para deixar todas as letras em maiúsculo, e toLower, para deixar todas as letras em minúsculos. Vou fazer a demonstração agora aqui. toUpper. Como é que é o toUpper? Bom, vamos criar aqui uma frase. Criando código, ensinando a programar. Agora é ensinando, hein? E vamos transformar essa frase tá difícil o right line aqui. Vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui essa frase, tá? E vamos transformar todas as letras em maiúsculas. toUpper, transformar em maiúsculas. Ok? Então, quando a gente imprimir, essa frase aqui nossa já vai sair toda em maiúsculo. E toLower, deixa as letras em minúsculo. Bom, simples, fácil, muito simples. A gente usa, eu particularmente uso bastante essa função, toUpper, toLower, mais a toUpper, mas, por exemplo, você pode usar em várias situações, quando, sei lá, um e-mail, quando um usuário vai digitar um e-mail num sistema que precisa que o e-mail já saia minúsculo, já seja gravado no banco de dados minúsculo, você usa essa função.
Para, sei lá, nomes completos, que você queira deixar todo o nome em maiúsculo, nome empresarial, nome pessoa física, jurídica, tanto faz. Você usa para maiúsculo e outras coisas, né, que você acha que deve ser maiúsculo ou minúsculo. Vou executar aqui e vamos ver o resultado do nosso código aí para transformar maiúsculas em minúsculas. Bom, assim como previsto, nossa frase ela saiu, vou executar de novo, ela saiu com o criando código ensinando a programar, maiúsculo, to upper e minúsculo, to lower. Ok? Agora vamos ver as funções starts with e ends with. Que é inicia com e termina com. Tá. Bom, o que é a função starts with e ends with? Bom, é uma função no qual vai retornar um booleano, resultado booleano. Esse resultado vai ser true para verdadeiro e false para falso, ok? Vai retornar se é verdade ou se não é verdade, tá? E para que a gente vai usar isso? Quando a gente vai usar isso? Quando a gente deve usar isso? Bom, quando a gente quer verificar se uma determinada frase, palavra, se um determinado conteúdo em si, de string, ele começa com uma determinada palavra ou com uma determinada frase, ou se ele termina com essa determinada palavra ou essa determinada frase, tá? Bom, e como que usa o starts with e ends with? A gente vai usar aqui essa mesma frase que a gente estava usando no nosso exemplo e aqui a gente vai entrar com a frase que vai ser digitada pelo usuário, tá? Então, vamos lá. Na verdade, é uma palavra, tá? Palavra digitada. Isso é igual a console.readline. Console.readline. Vamos lá. Aqui, antes de aparecer isso, a gente vai pedir para o usuário digitar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Console.write. A gente vai escrever aqui frase original. Aqui na nossa frase original, a gente vai só exibir o nosso programa, tá? Melhor. Então, a gente vai exibir aqui no nosso programa a frase. E depois a gente vai pedir para o usuário digitar. Pedir para o usuário digitar aqui uma palavra para verificar se a frase vai começar ou terminar com essa palavra. Depois a gente vai verificar, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, tá? Vai aparecer uma mensagem para o usuário pedindo para ele digitar uma palavra para verificar se essa palavra existe no início ou no final da frase no qual a gente vai exibir no nosso programa, tá? Bom, digitada a palavra, aí vem o uso do nosso starts with e do nosso ends with, tá?
Vamos lá, vamos fazer um teste. Eu vou usar aqui um se e aí a gente vai fazer a verificação. Se a frase começa com, tá? Nosso starts with começa com, ou inicia com a palavra digitada, nossa palavra digitada, isso aqui vai ser verdade, tá? Bom, se a nossa frase começa com a palavra digitada, eu vou exibir a seguinte mensagem na tela. A frase começa com... E aqui eu vou exibir a minha palavra digitada. Se isso não for verdade, ou seja, se ele não começar, eu também vou exibir a mensagem na tela. Apareceu um não aqui bem grande. Não começa com. Tá? E a mesma coisa para o ends with. Eu vou fazer a mesma verificação. Vou até copiar e colar aqui. Então aqui será o ends. Ends with. Isso daqui eu estou fazendo a verificação se essa frase, nosso se aqui, se essa frase começa com a palavra digitada, tá? Desculpa, se ela termina, tá? Se ela termina com a palavra digitada. A frase termina e não termina com a palavra digitada, tá? Então, se ela termina com a palavra digitada, o nosso sistema vai exibir lá a mensagem na tela dizendo que ela termina. Se não, ele vai exibir também com um não bem grande aqui, ó, dizendo que não termina com a palavra digitada. Então, vamos executar nosso código e vamos ver o resultado. Bom, ó, a nossa frase original apareceu, criando o código, ensinando a programar, e eu vou digitar a palavra programar, né? Nosso programa está pedindo, ó, digite uma palavra para verificar se ela existe no início ou no final da frase. Eu vou digitar a palavra programar e apertar Enter. Bom, e aí o meu Starts With verificou se a nossa frase ela começa com programar. Na verdade, ela não começa com programar, ela termina com programar, né? E aqui o resultado do nosso programa, dando a resposta, que a frase não começa com programar e que a frase termina com programar. Legal? Eu vou até melhorar aqui nosso programa, tá? Essa palavra digitada, eu vou exibir ela entre aspas. Ficar melhor a exibição. E eu vou executar novamente. Bom, agora eu vou digitar a palavra criando. A frase começa com criando, então ele confirmou para mim que começa com criando, e a frase não termina com criando, ou seja, termina com programar. Nosso programa aqui, nossa lógica está correta, né? Bom, agora a gente vai ver como é que a gente faz para verificar, independente de maiúsculo ou minúsculo.
Eu vou executar novamente nosso programa e a gente vai ver que se eu digitar criando minúsculo, ele vai dizer que não começa com criando, porque ele está considerando exatamente os caracteres digitados. E o caractere na nossa frase criando, ele começa com caractere maiúsculo. E como a gente vai resolver isso? Ó, a frase não começa com criando, ele está dizendo, e não termina com criando. Porque o criando que a gente digitou foi minúsculo. Então a gente pode usar o to lower tanto na nossa frase quanto no na nossa palavra digitada para verificar, independente independente do que for, se é maiúsculo, minúsculo ou to upper, converte as duas para to upper e verifica exatamente as letras digitadas, independente se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai retornar se a palavra é a mesma. Bom, e como que eu faço isso? Na minha verificação aqui, no meu se, eu verifico se a palavra digitada, converto ela em to lower, ou seja, deixei ela minúscula, e a minha frase também, eu vou deixar ela minúscula para verificação. Detalhe, tá? Isso aqui é um detalhe importante. Eu não estou modificando minha variável frase. Apenas na verificação, ou seja, na condição, no meu se, no qual verifico, ó, estou pegando minha frase do jeito que ela é originalmente, estou convertendo ela para to lower, ou seja, eu estou transformando ela em minúscula, simplesmente para fazer essa verificação. E a minha palavra digitada também, ela pode vir com letra maiúscula ou não, mas eu quero que verifique a palavra, independente de qualquer coisa, eu estou também transformando em minúscula para a verificação, a condição. Então, quando eu imprimir minha palavra aqui, se ela tiver letra maiúscula, vai aparecer com a letra maiúscula, porque eu não modifiquei ela. Só estou transformando as duas em minúsculo para que elas fiquem iguais e seja considerada realmente a palavra, independente de maiúsculo ou minúsculo, ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui para maiúsculo, tá? Na verdade para maiúscula não, desculpa, para verificar o final. Vou fazer a mesma coisa, vou transformar minha palavra para a verificação dessa condição. Então, eu vou transformar aqui minha frase into lower e minha palavra digitada também into lower. Assim, na hora de verificar essa condição, ambas vão estar em minúsculo e aí ele vai verificar se a palavra digitada é a mesma. Agora vamos testar nosso programa e vamos ver se está tudo rodando, tudo funcionando do jeito que a gente espera, né? Opa, perfeito. Vamos lá? Ó, nosso criando está com C maiúsculo, mas eu vou digitar toda maiúscula. Criando. Criando. Ó, vamos lá. Mesmo tudo maiúsculo, ele verificou e mostrou a mensagem informando que a frase começa com criando e que não termina com criando, tá? Porque termina com programar. Deu certo, vou executar novamente. E agora a gente vai colocar o criando minúsculo. Ó, a frase começa com criando. Ele também entrou na condição informando que sim. E embaixo não termina com criando. Então a nossa lógica está perfeita aqui. E nosso programa também está funcionando perfeitamente. Vamos só ver a última frase lá. Ela está toda minúscula, a última palavra está toda minúscula, programar. E eu vou digitar programar com letras maiúsculas e minúsculas, mas ele vai verificar que a última palavra é programar e ele vai me retornar um sim para a última condição. A frase termina com programar. Legal? Perfeito? Bom, é isso daí. A gente viu agora, a gente acaba de ver como que é o nosso Starts With e Ends With para verificação das condições se inicia com e se termina com. Aproveitando o gancho, já que estamos aqui, vamos verificar também a função contains. Bom, contains ele verifica
se a palavra contém... Ele verifica, na verdade, se a string, tá? Se a string contém o conteúdo buscado, tá? Então, eu vou aproveitar esse mesmo gancho aqui, essa palavra digitada, e vou verificar se ela contém na frase, ok? Então, se eu digitar código, eu vou seguir a mesma lógica. A única diferença do que a gente fez aqui é que eu vou verificar também se ela contém. E se ela contém é o quê? Na verdade, é se ela está no início, no meio ou no fim. Não importa onde ela esteja, não vai importar para o nosso programa onde ela esteja. A função contains, ela não verifica se só está no início, se só está no fim. Ela vai verificar em qualquer lugar da frase. Então vamos lá. Vamos exemplificar aqui. A gente vai pegar a nossa frase, vai converter em minúsculo também, tá? Vai verificar, e ao invés do ends with, eu vou ver o contains. Contains vai verificar se nossa palavra digitada, vou usar a mesma lógica, tudo minúsculo, frase minúsculo e palavra digitada minúsculo, se a frase contém a palavra e se a frase não contém a palavra. E aí eu vou exibir a palavra logo em seguida. Vamos lá, vamos testar? Bom, perfeito. Qual palavra eu vou digitar? Vou digitar agora, nesse caso, a palavra código. Ó, a frase não começa com código, a frase não termina com código e a frase contém a palavra código. Legal? Bom, então a gente viu que ela contém, independente de onde esteja, ele vai verificar, vai existir essa verificação. Eu vou executar de novo, vou colocar outra palavra, tá? Agora a gente vai verificar aqui, vamos verificar a palavra criando. E nosso programa retorna. A palavra começa com criando, não termina com criando e contém a palavra criando. Legal? Ele mostra que contém, porque mesmo que ela esteja no início, tanto as duas condições nesse caso vão retornar verdadeiro, né? Tanto ela contém na frase como ela começa com a palavra criando, tudo certo. E essa verificação de palavras, por enquanto, termina aqui. Mas nossa aula de manipulação de strings, não. E agora é o momento de vermos a função trim da string, tá? Trim start e trim end. Bom, o que é a função trim? Agora eu vou explicar, tá? Para isso eu vou criar aqui uma nova frase. E essa frase que eu vou criar, ela vai ter alguns espaços aqui antes e alguns espaços depois. Vamos criar aqui. Não sei quem gosta, alguém pode não gostar, mas eu gosto. Vamos usar essa frase aqui de exemplo. Vingadores Guerra Infinita. Certo? Bom, para que serve a função trim? A função trim, ela elimina, ela tira da nossa frase espaços em branco que contenham no início, antes da nossa frase ou da nossa palavra, da nossa cadeia de caracteres, das nossas strings, tá? Tanto antes como depois, tanto no início como no final. A trim, ela elimina dos dois lados. A trim start, ela só vai eliminar os espaços em brancos que tenham antes da nossa frase, que nesse exemplo seria esses espaços aqui. A função trim end, ela vai eliminar os espaços no final da frase, tá?
E aí vamos exibir e fazer esse teste aqui. É útil, às vezes tem casos de usuário que digita informações no sistema, você vai jogar, por exemplo, ele pode digitar um nome, digitar um espaço sem querer antes. Aí dificulta ordenação, né? Às vezes você quer ordenar uma palavra, quer ordenar no seu banco de dados, né? E aí você, quando tem espaço em branco, às vezes o espaço ele tem prioridade sobre o A. Você tenta ordenar de forma alfabética e o A ele acaba aparecendo, o espaço que entrou lá no sistema na hora de gravar no banco de dados, quando você vai ordenar, ele vai acabar aparecendo antes da letra A. Então isso não é legal que a gente consiga tirar esses espaços no sistema, e para fazer isso, a gente vai usar a função trim. E agora eu vou exibir aqui essa frase usando nossa função trim start, que vai tirar os caracteres do início. A nossa função trim_end, que vai tirar nossos espaços do final. E a nossa função trim, que vai tirar no início e no fim. Infelizmente, no aplicativo console, visivelmente, a gente não vai conseguir perceber a função trim_end, e a função trim a gente não vai conseguir ver o final dela, se os espaços saíram, né? Porque a gente está usando aí essa função. Mas tem um jeito. Vamos lá. Vou exemplificar aqui de outra forma. A gente viu que funcionou lá, né? Tirou os espaços. Mas a gente vai colocar aqui antes e depois dessa frase a palavra início e fim. Então vamos fazer aqui diferente agora. Vou apagar aqui. E vamos colocar aqui para ficar melhor de verificar, né? Início e fim. Agora sim a gente vai conseguir ver lá no nosso programa. O que isso aqui é? Na verdade a gente vai exibir a frase, só que antes a gente vai colocar aqui a palavra início e um traço, e o fim e um traço. Como tem espaço no início e no fim, a gente vai conseguir fazer essa verificação ao exibir nosso programa. Olha, bom, agora ficou mais fácil aqui de ver, tá? Esse início vai aparecer, a gente está exibindo com o início. Aqui a gente usou a primeira função que a gente usou foi essa daqui, ó, trim start. Então, ele fez o trim, que é eliminar os espaços vazios, né, no início, mas não eliminou no fim. Então, o fim continua aqui com os espaços. Já em seguida, a gente usou no final, tá? A gente usou o trim_end. E o trim_end, ele elimina os espaços do final, tá? Então, aqui está sem espaço. E, por último, a gente usou a função trim, que elimina os espaços tanto do início como do fim da nossa string. Então, a gente pega realmente os dados sem espaço em branco para poder gravar no banco de dados ou fazer qualquer que seja o uso aí sem os espaços quando necessário, tá bom? Bom, mostrei essa função também porque ela é utilizada, é bastante utilizada, tá? A gente sempre está usando aí na programação, perfeito?
Bom, e agora vamos continuar aqui nossa aula de string para todo mundo sair férias em string, tá? Bom, agora eu preparei aqui para a gente ver pad left e pad right. O que é isso? Bom, pad left, função pad left e pad right, ok? Bom, o que o pad left e o pad right faz, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, criar uma variável aqui, números, string mesmo, tá? A gente usa pad left e pad right na string. Quando a gente, às vezes, vou dar um exemplo aqui que a gente usa o pad left, né? Mais o pad left. É quando a gente quer adicionar caracteres antes da nossa string. E aí a gente escolhe, define qual caractere a gente quer adicionar antes e quantas vezes, qual tamanho, né, na verdade, vai ser da nossa string considerando esses caracteres. Outro uso muito comum para pad left e pad right é quando no banco de dados é definido o tamanho de caracteres que tem no banco de dados exato, tá? Geralmente existe dois tipos, dependendo de qual for o banco de dados, claro, existe dois tipos de forma de você definir o tamanho da coluna do banco de dados. Essa coluna pode ser um tamanho fixo ou um tamanho variável. Se ela for um tamanho variável, você não vai se preocupar em adicionar pad left e pad right. Porém, se ela for de tamanho fixo, você tem que gravar esses caracteres com os espaços. Claro que tem configurações de banco de dados que ele já seta os espaços lá necessários, tá? Mas dependendo da situação ele não vai setar. Então a gente usa muito. Então quando a gente tem, digamos, um banco de dados com um espaço de 10 caracteres, e a gente só usa 5, que a gente vai armazenar é 5, a gente acaba armazenando com espaços à esquerda ou espaços à direita, tá? É por isso que também a gente viu função trim, que justamente tira esses espaços às vezes, quando a gente recupera as informações do banco de dados. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, nessa variável que eu criei números, eu adicionei 3 números, tá? Uma variável string mesmo, apesar de ter o nome números. E aqui eu vou mostrar o uso do pad left. Console. Vamos exibir aqui, né, na nossa tela e vamos usar a variável números pad left. Bom, se eu usar apenas a função pad left, ele vai preencher com espaços em branco, tá? Espaços como esse daqui que eu estou dando agora no teclado, ok? Com essa barra de espaços do teclado. Então aqui eu só defino o tamanho e ele vai preencher com esse espaço em branco. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou dizer que o tamanho, eu quero um pad left com tamanho 10, ok? Vamos executar nossa aplicação, vamos ver o resultado aqui, como é que vai ficar. Bom, nossa aplicação executou, eu determinei que o tamanho é 10, ele vai incluir a quantidade de caracteres que tem, tá, na string, então aqui nós já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ela ficou com 10 espaços. Detalhe, tá? Aqui a gente trata-se de um pad left e ele vai jogar esses espaços do lado esquerdo, ok? Já o pad right, ele vai jogar os espaços do lado direito. O que eu vou fazer para ficar melhor de exemplificar, tá? Bom, vamos colocar aqui nossa string com uma barrinha antes e uma barrinha depois. Pad left e aqui no pad right. Vou fazer a mesma coisa. Uma barrinha antes e uma barrinha depois. Aqui é o nosso pad right.
E eu vou também, para a gente exibir todos os exemplos de uma vez, eu vou criar também o pad left de outra forma, tá? Isso aqui a gente vai preencher com espaço em branco, a gente não especificou com qual caractere vai preencher, né? Mas então é um uso mais para banco de dados, enfim. Mas é possível também usar de outra forma, que é usando o tipo de caractere que a gente quer que adicione, tá, nessa função. Então não vai ser o espaço em branco, a gente pode determinar, por exemplo, zeros à esquerda. Tá? Às vezes a gente trabalha com código, quer exibir os códigos considerando os zeros, é possível exibir dessa forma. Tá? Acontecia mais com sistemas antigos, mas pode acontecer de alguma forma se querer exibir dessa forma, com esses zeros à esquerda. Né? Então como é que a gente faz? Por exemplo, se eu determinar que o meu código vai ter tamanho 5 e o caractere que eu vou preencher à esquerda lá vai ser zeros à esquerda. Tá? Então vou... aqui não é um string, é um char, então é aspas simples. E eu quero que o caractere 0 seja o caractere usado para preencher no meu pad left. Tá? Então vai preencher com zeros à esquerda. Vou usar o mesmo exemplo para preenchimento de zeros à direita. Tá? Então vamos usar aqui o pad right. Ele vai preencher com zeros à direita. Então, seguindo a lógica aqui, a gente usou 10, tá? Então, ele vai preencher com 10 espaços em brancos à esquerda, depois à direita, e depois ele preenche com zeros à esquerda e zeros à direita. Ó, aqui foi com 10 espaços, os espaços à esquerda e nosso número, tá? E aqui com os espaços à direita, deu exatamente o mesmo tamanho, 7 espaços à esquerda, 7 espaços à direita, e nessa outra lógica aqui, a gente preencheu com zeros à esquerda. Assim como qualquer outro caractere que queiras preencher, é possível preencher com pad left e pad right. Agora, vamos ver outra coisa que eu preparei para vocês aqui, que é as funções string join e string split. Bom, o que é string.join e string.split, tá? Eu vou mostrar agora, para exemplificar e melhorar o entendimento, eu vou criar aqui uma lista de e-mails, onde eu vou colocar alguns e-mails aqui dentro, tá? E-mail, arroba, vou chamar aqui de e-mail 1. E-mail 2, e-mail 3, ok? Bom, a gente usa o string.join e string.split quando a gente quer trabalhar com arrays de string, coleções de string, na verdade, mais especificamente arrays, tá? Como é que a gente faz para trabalhar com esse e-mails? E para que serve o string.join e split? Bom, nesse exemplo aqui a gente tem uma string, tá? Uma variável string, no qual a gente adicionou vários e-mails, tá? A gente adicionou nesse caso aqui 3 e-mails, e-mail 1, e-mail 2 e o nosso e-mail 3. Tá? Isso é comum, você pode criar um campo, sei lá, ter alguma aplicação, algum programa que tenha um campo de e-mail, que a pessoa possa digitar mais de um e-mail, tá? E esses e-mails vão entrar e vão sair numa string juntos, tá? Pode ser por ponto e vírgula, por vírgula, bom, enfim. E aí esses e-mails saem juntos. E aí o que a gente faz, tá? Nesses e-mails a gente pode pegar cada e-mail desse e não ter um trabalho enorme de sair dividindo isso usando substring para poder separar os e-mails. Na verdade, existe uma forma mais fácil de fazer, que é a gente transformar esses e-mails usando o delimitador, que nesse caso aqui é o ponto e vírgula, tá? Ele que delimita
a separação aqui entre os e-mails que eu tenho, tá? Que estão digitados lá na minha string. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma variável, array, tá? Com nosso, vou chamar aqui de array e-mails, que vai receber nossos e-mails, nossa variável e-mails já transformada aqui, já .split, tá? E aqui a gente vai usar, bom, como a gente está tratando aqui do principal uso do dia a dia, tá? A gente vai usar o split basicamente com um caractere, que é o caractere que vai separar, vai ser o separador da nossa string, tá? Bom, esse caractere vai ser o separador da nossa string. Então o que isso está fazendo? Eu estou transformando essa string em um array de string, onde a posição 0 vai ser o primeiro e-mail, tá? Aí a gente usa esse separador, vai estar separado por ponto e vírgula. A posição 1 do nosso array vai ser esse e-mail e a posição 2 do nosso array vai ser esse e-mail. E assim vai. Se tivesse 10, 20, 50, ia ser um array com 50 posições. E aí cada posição é setada aí nesse array, tá? Bom, o array seria do tamanho, na verdade, de quantas partes eu teria dessa string. Então vamos lá. Eu transformei em arrays de e-mail. E o que eu posso fazer com esse array? Bom, eu posso tratar as informações dos dados parte a parte, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer para a gente simplificar? Eu peguei esse array de e-mails, ok? Eu posso exibir, por exemplo, eu quero exibir o e-mail 2 desse meu array. Então, eu já vou exibir na tela aqui para a gente. Lembrando que eu vou estar exibindo o 2, tá? Então vai ser meu array e-mails. O segundo e-mail, que no caso vai ser, sabendo que um array ele começa do 0, então o segundo e-mail vai ser na posição 1 do meu array. Vou exibir na tela, tá? E aqui a gente vai fazer uma string para ficar mais explicado. Posição 1 do array. E aqui nosso array e-mails 1. Bom, aqui nosso array e-mails, tá? Ele vai mostrar o array da posição 1, que vai ser o e-mails 2 quando a gente for exibir lá na nossa tela, tá? Bom, e depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra variável, e-mails 2. E eu vou mostrar agora como é que a gente usa a função join. Join é fazer o inverso do que a gente fez com o split, tá? O split ele pegou essa lista aqui, essa string na verdade, usou o separador, transformou essa string em um array. Com o join a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar um array e transformar num string com essa sintaxe, com o separador que a gente definir, tá? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar meu array de e-mails, agora eu vou usar a função string .join para juntar, né, para unir. E nessa junção eu já uso, tá, uma string. Eu posso unir com outra palavra no meio, eu posso unir com traço, espaço, bom, da forma que eu achar melhor, tá? Eu, inclusive aqui para a gente testar, eu vou unir com um espaço, um hífen e outro espaço, tá? E depois eu informo o que eu vou unir, que nesse caso é o meu array de e-mails, tá? Feito isso, bom, eu fiz a junção, né? E eu vou exibir tanto o meu e-mails 1 como o meu e-mails 2. Ok? Vou fazer isso agora.
Vamos unir aqui meu e-mails 1 e meu e-mails 2 para a gente exibir aqui na tela e ver o resultado final da nossa lógica aqui. Executar. Olha aí que legal. A gente conseguiu aqui, pegou a posição 1 do nosso array, tá? Ou seja, a gente pegou essa string, transformou em array usando split, tá? Pegou a posição, aqui é a posição 0 do array, depois de transformado, e aqui é a posição 2. A gente pegou essa posição 2 aqui, ó, ele exibiu a posição 1, que no caso o nosso array começa com a posição 0, e aqui é a posição 1, aí exibiu o e-mail 2, ok? E depois eu peguei aquele meu array e transformei novamente, usando o nosso join, tá? Eu transformei novamente num string, e essa string a gente usou o separador, né? Que é um espaço, um hífen, outro espaço, um traço, né? Um hífen, um traço e outro espaço, sinal de menos aqui, ok? Bom, foi isso que a gente fez e com isso a gente consegue nosso resultado final usando o split para transformar nossa string em array e o join para transformar nosso array em string, ok? Bom, pessoal, acho que a gente termina por aqui essa aula de string. Foi coisa pra caramba. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas eu sei que isso daqui vai ser muito útil para vocês. A gente usa muito string no dia a dia. A gente acaba trabalhando muito com esse tipo de dado e sempre tem situações que a gente precisa usar. E aqui nessas condições, no que eu consegui mostrar hoje, nesse tempo que a gente tem, acredito que vai ser muito útil para vocês. Agradeço demais você ter visto o vídeo até aqui. Eu sei que não foi fácil, foi um vídeo bem longo, né? Pretendo fazer vídeos menores também, tá? Se você gostou do conteúdo, eu queria pedir encarecidamente que você dê o seu joinha aí, seu like no vídeo, sua curtida no vídeo. Se você não gostou, também não precisa fazer isso, tá? Críticas vão ser sempre bem-vindas, né? Sugestões, críticas sempre bem-vindas. Obrigado e até a próxima. E se você ainda não baixou nosso e-book de Lógica de Programação, baixe gratuitamente em nosso site. Siga-nos também em nossas redes sociais e em nosso canal de YouTube para mais vídeos como este.